Canta. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chaksurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Astatyade Satarine. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Hare Krishna, podemos começar a nossa aula, tá? Então eu vou colocar aqui na tela onde nós paramos, tá? Então, nós paramos no Sutra 1120, que seja, não lemos ainda, vamos ler hoje, que é parte do Adhikarana, chamado Antar Adhikarana, que significa a pessoa dentro do sol, tá? Então, este Adhikarana apresenta a sua afirmação, não? A sua tese, com um texto da Chandogya Upanishad. Na verdade, são vários versos. O Chandogya Upanishad, da primeira parte, 6º capítulo, e também da primeira parte, o 7º capítulo, tá? Então, eu vou ler a primeira parte, depois... Este verso vai estabelecer o tema, tá? Deste Adhikarana, que está a pessoa dentro do sol, aquela pessoa que está dentro do sol. Athaya suntaradityo hiranmaya purusho drishate hiranya jmahashru hiranyakesha apranaka sarvaiva suvarnastasya yatha kapyasam pundarikam evam makshini tasyoditi namaya saisha sarvebhyaha papmabhya uditeha vai sarvebhyaha papmabhyo evam veda tasyariksamacha geshnau tatmadu dighithas tasma tve vodva digatai tasyahi gathasa eshaye chamushmat parancho lokasteshang cheshtedeva kamanam chiti adidaivatam. Quem deve ser visto no sol é uma pessoa de ouro, com bigode brilhante, cabelos brilhantes, brilhando na ponta das unhas e olhos, com um lótus vermelho desabrochado. Seu nome é Ut. Ele ressuscitou acima de todos os pecados. Quem conhece isso se eleva acima de todos os pecados. O Rig e o Sama produzem uma música referente a essa pessoa. Assim, a música é chamada Udgita. E, assim, o cantor dessa música se chama Udgata. Ele é o governante de todos os mundos, acima do sol.
e de todos os objetos de prazer nestes mundos. Essa é a meditação no Senhor. Chandogya Upanishad 1.6.6.8. Então, nessa mesma Upanishada, nós temos esse outro verso. Tadhyatmanathayo yaesho antarakshini purusho drishyate saiva rikta samatad uktam tadyajus tad brahma tasyai tasyat taeva rupam yadam musha rupam yava musha gishnau tau gishnau yanama tangnama. Agora, discutiremos o corpo. A pessoa vista dentro dos olhos é Rik. Somente ele é Sama. Somente ele é Ukta. Ele é o Yajus. Somente ele é Brahman. A forma dessa pessoa é a forma no sol. As formas de canto relativas à pessoa no sol são as formas de canto para a pessoa nos olhos. Chandogya Upanishad. Então, esta afirmação, ela aqui, esse verso 8, tá? 7. Tá? Então, nós lemos esses dois versos, tá? Aqui eles estão juntos. Né? Então, que está dizendo de uma pessoa dentro do globo solar, uma pessoa dourada, de cabelo, barba e corpo dourado, e unhas até seus membros. Tá? Então, isso que é apresentado como sendo a afirmação, o Vishaya, a declaração deste tema de discussão, deste Adhikara. Tá? Então, aí surge uma dúvida. Sanchaya. Seria a pessoa que está no sol e nos olhos algum diva que obteve tal posição exaltada devido a grande conhecimento ou mérito piedoso, ou seria ela o Paramatma? Tá? Então, essa dúvida surge. Será que ele é essa pessoa nos olhos, entende? É o diva que alcançou aquela posição de se tornar o deus do sol ou estar dentro do sol? Então, essa é a pergunta, né? Ou é Paramatma? E aí o Purva Paksha, o argumento oposto, é gerado por essa dúvida, e aí se estabelece isso. Né? Essa pessoa é um diva, porque ela tem um corpo. Ela obteve essa posição adorável devido a grande conhecimento e mérito piedoso, e porque ela concede resultados como a regência ou objetos desejados pelas pessoas. Tá? Soberania ou regência. Não? Tá? Então, este verso, essa parte das Upanishads que descreve que dentro do sol existe uma pessoa dourada. Né? Existe também alguns outros versos nas Upanishads, nos Vedas mesmo, que descreve isso, né? que as pessoas utilizam para meditar no sol, né? Om Diya Sada Savitri Mandala Madhyavarti Narayana Tarati Jattanatannivishtaha Keyuravankana Kakundalavan Kiriti Hari Hiranmaya Vapur Drita Shanka Chakraha. Então, este verso descreve que dentro do sol existe uma pessoa dourada, né? Hiranmaya Patrena, mas só que aí, neste outro verso, descreve ele como sendo Vishnu, tá? Então, mas este Sanchaya, a dúvida aqui tenta colocar que não. A divindade do sol, o Surya, é um semideus, é uma pessoa que, devido aos méritos de atividades piedosas, como praticamente os outros semideuses, eles alcançam aqueles méritos. Cada um de nós podemos nos tornar um deus. Né? Até mesmo Brahma, um dia, se nós tivermos mérito para isso. Então,
essa pessoa dentro do sol não é Vishnu, não é o Purusha, não é Paramatma, mas sim uma alma, um diva, que se elevou a essa posição divina. Tá? Então, é isso. Nós vemos que Vyasadeva nos dá a conclusão, baseado nos textos que vai ser apresentado por ele no seu comentário, e depois nós vamos apresentar alguns versos do Srimad Bhagavatam. Então, aqui nós temos 2 versos juntos, que eu vou ler depois o comentário o primeiro esse. Antastadharmopadeshat, antaha, dentro, tat, dele, dharma, a natureza, upadeshat, pelas instruções. Aquilo que está dentro do sol e dos olhos, por haver descrição de suas qualidades. Então, Paramatma é essa pessoa que está nos olhos e no sol, porque os ensinamentos descrevem as qualidades do Senhor. Então, este aforismo, ele vem já estabelecendo o Siddhanta. E depois nós temos, antes de lermos o próximo aforismo, que também estabelece o Siddhanta, vamos ver o comentário de Baladeva sobre este verso. Então, aqui, tá? A pessoa é um diva que tem um corpo, alcançou a posição para ser adorado por causa. Então, Antastadharmopadesha, Paramatma é a pessoa nos olhos e no sol, porque os ensinamentos descrevem as qualidades do Senhor. A pessoa dentro do sol e dos olhos é Paramatma, não diva. Por quê? Porque essa seção do Vedanta Sutra, né, ela está ensinando qualidades que pertencem apenas ao Senhor, como Aparatapama. Aparatapama significa não ter karma. Somente o Senhor nunca está sob o controle do karma. Isso não pode ser dito em relação à diva, que se sujeita ao karma. A diva não pode dar resultados como satisfazer o desejo de todas as pessoas por sua natureza. Nem é o principal doador de resultados. A diva também não é objeto de adoração. O argumento de que, por ter um corpo, ele deve ser um diva, não é verdadeiro, pois o Purusha Sukta diz. Tá? Então, o Purusha Sukta é um texto dos Vedas, tá? do Rig Veda. Vedhaham etam purusham mahantam aditya varnam tamasa parasta. Conheço essa grande pessoa brilhando como o sol acima da escuridão. Tais descrições mostram que o Senhor tem um corpo espiritual atraente. Tá? Então, não, vamos ver se tem algum. Eu acredito que não há um verso do Srimad Bhagavatam que comenta aqui, mas vamos dar uma olhadinha aqui, capítulo 1, tá? Que não. Os versos do Srimad Bhagavatam vai comentar esses 2. O próximo sutra, que complementa o Siddhanta deste Adhikarana, é o 21, que fala assim: Bheda Vyapadesha Chanya. Bheda, diferença, Vyapadesha, pelas afirmações, Chá também, Anyaha, outra. Literalmente, por ser declarado diferença, né? Bheda Vyapadesha, a alma suprema, outra, né? A Chanyan, a alma suprema é outra que a alma individual do Sol, etc, etc. Então, a pessoa mencionada no Sol, né, que é o tema que está sendo tratado, é o Senhor, por causa de declarações que mostram a diferença entre o Diva no Sol e o Senhor no Sol. Tá? Então, o que é que Baladeva explica em relação a este verso? Ele diz aqui, entende?
é preciso aceitar que o Paramatma é necessariamente diferente da diva, que preside o Sol ou outros objetos. Tá? Yadityetistam adityadantaroyam adityo naveda yatyadityak shariram yadityam antaro yamayati eshatatmantaryamyamritaha. Aquele que reside na divindade do Sol, que é diferente daquela divindade a quem a divindade do Sol não conhece, que tem a divindade do Sol como seu corpo, que controla a divindade do Sol por dentro, é o eterno Senhor interior, Antaryami. Esse é um texto da Brihad Aranaka Upanishad 379. Tá? Então, por causa da distinção feita entre a divindade do Sol, que é uma diva, e o Senhor, que é Paramatma, Antaryami, o texto na Chandogya Upanishad se refere ao Senhor. Isso ocorre porque os textos das Chandogya e Brihad Aranaka Upanishad devem estar correlacionados. Esse verso que acabamos de citar do Brihad Upanishad, ele está correlacionado com aqueles dois versos do Chandogya Upanishad que estabelece o tema deste Adhikara, dizendo que quem está dentro do Sol, entende, é Paramatma. Então, eu vou agora ler alguns versos do Srimad Bhagavatam para nós podermos discutir sobre esse tema. Tá? Então, aqui nós temos um verso do quinto canto do Srimad Bhagavatam. Na verdade, nós temos dois versos, é uma sequência de um verso. O primeiro verso ele é em prosa, tá? Como muitos Upanishads são em prosa, e o outro já é em verso. Tá? Mas eles são sequência do quinto canto, no capítulo 7, que descreve as atividades de Maharaj Bharata. Ali, esse verso ele é apresentado. Quem está dizendo esse verso aqui, ele é exatamente Shukadeva Goswami, né? Ele está descrevendo para Parikshit Maharaj, tá? Sobre a posição de Maharaj Bharata, tá? Itham drita bhagava vrata neyajina vasasanu savanya Vishekardra Kapisha Kutila Jata Kalepena Chaviro Chamana Suryarcha Bhagavantam Hiranmayan Purushang Ujihane Surya Mandale Diupa Tishtane Tadu Hovacha. Maharaj Bharata parecia muito belo. Seu cabelo ondulado avultava sobre sua cabeça, que devido aos seus 3 banhos diários estavam úmidos. Vestia-se com pelo de veado. Adorava o Senhor Narayana, cujo corpo possuía refulgência dourada e residia dentro do sol. Maharaj Bharata adorava o Senhor Narayana, cantando os hinos encontrados no Rig Veda, e ao nascer do sol, o seguinte verso. Tá? Em relação a este verso do Srimad Bhagavatam, tá? Srila Prabhupada ele cita, entende?
no seu significado que, dentro do Sol, né, há uma deidade predominante, que é chamada de Hiranmaya, que é a forma do Senhor Narayana. Tá? Ele é adorado por meio do mantra Gayatri. Om Bhurbhuvat Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi. Ele também é adorado através de outros hinos mencionados no Rig Veda, como, por exemplo, Om Deya Sada Savitri Mandala Madhyavarti Narayana Taratijatana Tannirishtaha Keyoravan Kanakakundalavan Kiriti Hari Hiranmaya Vapur Drita Shanka Chakraha. Dentro do Sol está situado o Senhor Narayana, cuja tez é dourada, e ele traz nos seus braços os símbolos, as armas, búzio, auspiciosas como as conchas, o lótus, e as armas como chakra. Então, isso significa que dentro do Sol, não devemos confundir Surya, que é a deidade que preside sobre o Sol, e o aspecto de Surya Narayana, Narayana que está no coração de Surya e brilha dentro do Sol. Por isso que a energia do Sol ela é dada para que seja administrada pelo Deus do Sol. Mas, assim como no corpo material, nós temos a alma individual dando vida a esse corpo. Mas quem dá vida à alma individual para que ela possa dar vida ao corpo é o Paramatma. Da mesma forma, o Deus do Sol, ele situado no Sol, ele transmite a luz do Brahman, que gera toda a vida, que gera todo o prana, que gera toda a consciência dentro do universo particular. Mas quem está dando esta Shakti, quem está dando essa energia é exatamente Narayana, que está dentro do Sol, dentro do coração também do Surya. Tá? Então, esse é o ponto que gera discussão nessa parte das Upanishads sobre que quem está no Sol, ou é o Deus do Sol, que é uma diva, né? Que é uma alma que, devido à sua evolução, pôde ter aquele mandato de servir como a divindade do Sol, mas que ela é mortal, um dia ela vai ter que deixar aquele corpo quando o mandato dela vencer, e Narayana, que é eterno e está dando energia a todos os outros diferentes semideuses. Então, os semideuses são membros da forma universal de Deus. Então, portanto, é dito que os olhos, eles no corpo físico, eles têm a mesma energia do Sol, do Sol, tá? Então, portanto, a divindade do Sol que preside sobre essa energia vital em todo o universo, preside também sobre a visão, tá? Então, é aqui que tem essa discussão. Então, aqui continuando, Maharaj Bharata, ele está descrevendo, né? Ele vai cantar o outro verso, que também é do Srimad Bhagavata, que comenta esse ponto, que é Paro Raja Savitur Jatavedo Devasya Bhargo Manasidam Yajana Sureta Sadha Punara Vishyachaste Hamsam Gridharanam Nrishad Ringiram Nimaha. A suprema personalidade da divindade está situada em bondade pura. Ele ilumina o universo inteiro e outorga todas as bênçãos a seus devotos. Com sua própria potência espiritual, o Senhor criou este universo. De acordo com o seu desejo, o Senhor, como super-alma, entrou neste universo. E, em virtude de suas diferentes potências, ele está mantendo todas as entidades vivas, desejosas de gozo material. Tá? Que eu ofereça minhas respeitosas reverências ao Senhor, que é quem nos dá
inteligência. Tá? Então, aqui com isso, nós terminamos este Adhikara 7. Como nós temos algum tempo ainda, e eu vou ler o próximo Adhikara, tá? O Adhikara 8, que é um Adhikara bem breve também, tá? Que vai complementar. Então, essa descrição, esta parte do Vedanta Sutra está descrevendo vários aspectos, a grandeza do Senhor Supremo e os diferentes mal-entendidos que tentam colocar que Vishnu não é supremo. Existem grandes pessoas, muitos estudiosos que estudam os Vedas, que estudam a cultura védica, especialmente pesquisadores do hinduísmo. Não? Eles dizem que o Senhor Vishnu não é o Deus único, existem vários deuses, e que o Senhor Vishnu é apenas um deles, sem entender essa posição de que, às vezes, a posição suprema do Senhor Vishnu se confunde com os diferentes semideuses, que são partes da forma universal do Senhor Vishnu. Tá? É como uma pessoa confundir a pessoa com o seu braço. Você vê o olho da pessoa, você fala, a pessoa está aqui. Ou você olha ali, você vê a perna daquela pessoa que é conhecida, você vê uma parte do corpo da pessoa e fala, aquela pessoa aqui. Então, da mesma forma, quando se refere aos diferentes semideuses que estão exibindo as Shaktis, os poderes delegados a eles pelo Senhor Supremo como Paramatma. Então, aqui, neste exemplo, nós vemos como que o Sol é identificado com o Supremo. Por isso que muitas pessoas pensam que o mantra Gayatri é um mantra para o Deus do Sol, mas ele não é o Deus do Sol, porque por isso se descreve que nós meditemos nessa luz divina que está ali, dando energia, dando todo o poder para que o semideus do Sol possa pilotar o Sol, ele possa administrar aquela Shakti em nome do Senhor Vishnu, que está ali dando todo o poder, tá? E ele está controlando o universo e dando a bênção a ele. Então, passamos agora para o outro Adhikara, vai dar tempo de nós lermos. Então, o tema do próximo Adhikara é esse. É a citação de um verso do Chandogya Upanishad, também, que fala Asya lokasya kagatiriti akashiti hovacha sarvani havai mani bhutani akashadeva samutpadyante akasham pratyastam yanti akasha parayanamiti. Ele perguntou qual a destinação final de todas as entidades vivas. Ele respondeu: Akasha é o destino final. Todas as entidades vivas e todos os elementos materiais emanam de Akasha e, eventualmente, retornam para Akasha. Tá? Essa palavra Akasha, em sânscrito, significa éter, ou espaço, tá? O elemento mais sutil, tá? A quinta essência, os outros 4 elementos, terra, fogo, água, ar, eles se situam. Tá? Então, a dúvida que surge nisso, nesta declaração que afirma que tudo situa-se em Akasha. Então, a dúvida é essa. Qual é o sentido que essa palavra Akasha aqui está apresentando? Significa o elemento éter ou significa o Brahman Supremo? Será que todas as coisas estão situadas no elemento éter, que é mais sutil? Porque realmente tudo que é denso está incluído dentro do que é sutil. É uma manifestação, é uma densificação do que é sutil. Esse que tudo veio deste elemento primordial, ou esse elemento indica o Brahman Supremo? Tá? Então, com essa dúvida, o Purva-Pakshi estrutura um elemento de oposição, uma antítese. Tá? A palavra Akasha aqui tem o sentido de elemento éter.
porque o ar e outros elementos evoluíram dele. Na verdade, o éter é a origem de todos os outros elementos. Então, com isso, Srila Vyasadeva vai refutar esse argumento com o seguinte sutra, tá? 22. Akasha Staulinga. Akasha, o éter, tat dele, de Brahman, lingat, pelas marcas de identificação. Akasha é Brahman, pelas marcas características. Então, a palavra Akasha se refere a Brahman, porque as qualidades de Brahman são mencionadas no verso. Tá? Então, com isso, vamos ver o que Baladeva comenta sobre... Espera um minutinho aqui. Deu uma... Aqui. Aqui. A caixa de Karanam. Tá? A caixa se refere ao Brahman, não ao éter. Por quê? Porque qualidades como dar origem a todos os elementos são qualidades do Brahman e não do éter. O seguinte deve ser mencionado. A palavra todos indica que todos os elementos, incluindo o éter, surgem desse akasha. Não é possível que tudo, incluindo o éter, possa surgir do éter, pois algo não pode ser a causa de si mesmo. A palavra Eva indica que somente a partir deste akasha tudo surge. Não há outra causa de tudo. O éter não é a única causa dos elementos, assim como a terra não é a única causa dos vasos. Vasos também têm outras causas. No entanto, o Brahman é a única causa de tudo, uma vez que o Brahman possui todas as Shaktis e todas as formas. Embora o significado comum de Akasha seja éter, o Brahman tem precedência como significado aqui, porque este significado faz mais sentido. Tá? Então, com isso, nós terminamos o comentário de Baladeva, e aí nós passamos aqui agora para alguns versos do... Há 2 versos do Srimad Bhagavatam, especialmente do 10º canto do Srimad Bhagavatam, no capítulo 40, que descreve as preces de Akrura, quando Akrura foi em Vrindavana buscar Krishna e Balarama para levar para Mathura. Aí ele presta, chegando em Vrindavana, ele, com toda a reverência por estar entrando em Vrindavana, ele oferece essas preces, tá? Então, Shri Akruruvacha Natodmyaham Tvakila Hetu Hetum Narayanam Purusham Madhyam Avyayam Yang Nabhijata Daravinda Koshat Brahma Virasideta Eshalokha. Sri Akrura disse: prostro-me diante de vós, a causa de todas as causas, a original e inexaurível pessoa suprema Narayana. Do verticilo do lótus, nascido de vosso umbigo, apareceu Brahma, e por meio de sua atuação, este universo veio a existir. Próximo verso, o seguinte verso, né, da mesma parte do Bhagavatam, fala: Hustayamagdi pavanam kamadi Mahanajadir mama indriyani sarvendriyartha vibudhat chasarve ihitavasti jagatunga bhuta. A terra, a água, o fogo, o ar, o éter e sua fonte, o falso ego, o Mahatattva, a natureza material total e sua fonte, a expansão Purusha do Senhor Supremo, a mente, os sentidos,
os objetos dos sentidos e as deidades que regem os sentidos, todas estas causas da manifestação cósmica nascem de vosso corpo transcendental. Tá? Então, aqui, a Krura, esse verso chamado Bhagavata, ele mostra realmente como que o éter não pode ser a origem, entende? Às vezes, os místicos que estudam esoterismo não colocam o éter e chamam ele da quinta essência, né? Porque ele é comum a todos os outros elementos, ele está por detrás de todos os outros elementos que vieram a partir dele, manifestos. E esse elemento é manifesto pela interação do elemento do tempo, não do princípio da consciência, na forma causal da matéria, que é chamada de Mahatattva. Mahatattva é os elementos materiais, quando os gunas, os modos da natureza material, começam a sair do seu equilíbrio, equilíbrio esse que mantinha a natureza material de uma forma manifesta, de assar. E aí, quando ela se manifesta, surge o princípio de consciência e de energia vital, de vitalidade, que é exatamente a forma causal da natureza material. É a natureza material que está começando a se manifestar. Por isso ela é chamada, às vezes, do oceano causal, porque ali todos os elementos estão em potencial prestes a se manifestar. Tá? E aí, quando surge o ego, ou melhor, quando surge os três gunas manifestam, tanto a paixão e a bondade que já estavam manifestas no Mahatattva, mas quando surge tamas, o modo da ignorância, aí esse princípio causal da matéria se transforma no ahankara, o ego. Então, do ego, como no ego, todos os três modos da natureza material estão manifestos, da parte tamásica do ego surgem os elementos materiais sutis, que é chamado os tanmatras, que é a forma sutil dos elementos, como o som, tá? como o som, como o tato, como a forma, como o gosto e o odor, que se tornam a causa dos 5 elementos. Então, por exemplo, do som surge o éter. Tá? Então, você pode ver que o éter é o espaço, ele é o elemento mais sutil, que logo depois do som vem o éter. E aí o éter ele tem esse elemento som presente. E aí, agora, quando ele evolui mais pelo processo de expansão da criação através do tempo, aí ele manifesta, além do som, ele manifesta o tato. Aí o éter se transforma no ar. E aí, quando se manifesta, e o ar tem as qualidades do éter, mais o tato, que não tem no éter. E aí, quando se manifesta além do tato, e além do som, e além do tato, se manifesta o quê? A forma. Entende? Aí surge o fogo. Tá? Então, o fogo tem as qualidades tanto do ar como do éter. E aí, quando do fogo surge a qualidade do gosto, aí ele se transforma em água. Então, a água tem as qualidades tanto do fogo, como do ar, como do éter. E depois, quando se manifesta as 3 qualidades de som, forma, tato, gosto e odor, nós temos o elemento terra. Então, esse é o processo. Então, por isso que se coloca o éter como a origem. Mas, ainda assim, nós podemos ver claramente que, antes da manifestação do arrancar do ego, entende? Antes que o mal da ignorância tivesse manifesto,
no processo de evolução, o éter não existia. Tá? Então, o éter não pode ser a causa de tudo, mas o Senhor, que, assim como o éter é o espaço onde tudo se acomoda, onde tudo permanece, o verdadeiro éter, o verdadeiro espaço de todas as coisas é exatamente o Senhor Supremo, porque todas as outras coisas se situam nele, se expande dele, vem dele e voltam a ele. E essa é exatamente a primeira definição do Brahman, logo apresentado no segundo aforismo do Vedanta Sutra, né? Que se descreve o Brahman. Brahman, que é objeto do estudo, do questionamento do Vedanta, né? A Tato Brahma Jigasa, aí é definido Janma Adyatyajata. Janma, essa palavra em sânscrito, Adi, significa etc. Então, quando você quer numerar uma série de conceitos relacionados um com o outro, como, por exemplo, o conceito de nascer, se manter e ser destruído, é uma série, é uma ideia. Então, quando você coloca o primeiro membro dessa série de ideia e coloca a palavra Adi em sânscrito, significa etc. Então, por isso que o Vedanta Sutra fala Janmadi, nascimento, etc. Nascimento, manutenção e morte. Então, voltando só ao nascimento, não precisamos nem falar sobre o resto, que não é o tema que estamos discutindo aqui. Então, é do Brahman que tudo vem. Assim como nós fazemos essa análise da manifestação dos elementos materiais, podemos ver que veio da forma sutil do éter, e o éter está ali, mantendo eles, é o espaço. O Senhor Supremo também é. Então, por isso que, às vezes, o Senhor Supremo é comparado com o éter. Mas não é. Quando nós descrevemos o Senhor Supremo, que é indescritível, usando qualidades da energia dele, que pode ser concebida, isso é uma descrição chamada Vibhuti. Você descreve as qualidades e enaltece essas qualidades como se elas representassem Deus. Então, na verdade, querer colocar o éter como a origem de tudo não significa falar que o éter é Deus, é a origem de tudo. Tá? Então, esse é o ponto, assim como nós vimos também no primeiro Adhikara da aula de hoje, o Adhikara 7, que descreve que a fonte de toda a vida, a fonte de toda a consciência, não é a divindade do Sol. Então, todos esses diferentes seres, objetos que são manifestados do Senhor Supremo, podem trazer a Shakti, por isso que é chamado Vibhuti. Isso é bem claro na Bhagavad Gita. Krishna, em um dos capítulos de Bhuti Yoga, ele descreve isso, que entre os animais eu sou o leão, entre tal Deus eu sou essa tal divindade. Então, ele vai descrevendo entre as coisas grandes no universo, tudo aquilo que é supremo, tudo aquilo que é melhor, serve para indicar a ele. Isso significa que a grandeza de Deus ela é tão grande que não podemos nem mesmo concebê-la. Então, por isso, quando nós podemos meditar e podemos nos relacionar com as grandezas deste mundo, nós estamos curando a nossa doença primordial, que é a inveja de Deus. Por isso que o processo da civilização védica, o processo de Karma Kanda, que é executar yagnas, sacrifícios, nós podemos viver neste mundo da melhor maneira possível, se somos piedosos, e tudo que nós fazemos, nós dedicamos a Deus, da vida de sacrifício, e assim, dessa maneira, a posição suprema do Senhor é estabelecida. Então, este conhecimento de Vibhuti, das grandezas das coisas deste mundo, para lembrar Deus, não tem a intenção de dizer que Deus não existe. Tá? Então, isso é uma coisa bem clara, que estabelece que às vezes, a seção Karma Kanda dos Vedas é mal entendida, porque a pessoa não entende que
Viver uma vida no Dharma não é a meta, mas é o primeiro passo para nós nos harmonizarmos, para nós, assim, como dizer, usando uma linguagem terapêutica que está muito em moda, para nós constelar. Então, dessa maneira, a pessoa entra em harmonia com o Dharma e aceita e se humilda perante a grandeza de algo maior que ele. Então, às vezes, nisso, a pessoa tem que meditar em algumas das manifestações, algumas dessas divindades que só são grandes porque estão representando Deus, representando o Senhor Vishnu. E se nós estamos adorando elas, porque o beneficiário último que recebe o sacrifício dedicado a eles e que dá a bênção para que essas divindades possam nos abençoar é exatamente o Senhor Narayana, o Senhor Vishnu, o Senhor Supremo. Então, dessa forma, nós podemos entender esses dois adhikarana. Então, o Vedanta Sutra, ele no primeiro capítulo, primeiro e segundo capítulo do Vedanta Sutra, ele começa a mostrar todos esses diferentes aspectos para estabelecer a posição suprema deste Brahman, tá? Que, na verdade, segundo o Srimad Bhagavatam, ele não é diferente de Paramatma e não é diferente de Bhagavan. São apenas o Senhor Supremo, Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Ele age no mundo material, dentro do processo de criar, manter, destruir, guiar, salvar, através desse aspecto de Paramatma, de Deus no coração, Deus como a super-alma em todas as coisas. E ele também mantém tudo existindo e só dá realidade às coisas no seu aspecto de Brahman. Então, por isso que o Vedanta Sutra, ele, quando estabelece essa grandeza de Brahman, não é que ele diz que esse Brahman é impessoal, ou então... Porque quando você cai nisso, você vai tirar a diferença entre os semideuses, entre os elementos, todas as coisas e Deus. Isso é tudo um. Então, tudo é. Então todas as coisas estão na mesma posição que Deus. Então, o éter não pode estar na posição de Deus. O Deus do Sol não pode estar na posição de Deus. Tá? Então, eu acho que este é o significado desse verso. Então, nós temos 10 minutinhos. Eu vou abrir agora para vocês poderem... Nós podemos ouvir a opinião de vocês. Vamos dar uma olhada aqui se no chat alguém fez perguntas. Não, ninguém fez perguntas. Tá? Então, vamos aqui. Vou abrir agora a voz, pessoal. Tá, então, alguém tem perguntas sobre o estudo de hoje do Vedanta Sutra, desses dois adhikaranas? Prabhu, Vishnu é Narayana? São o mesmo ser? É o mesmo ser? Não há diferença. Narayana é o Senhor Vishnu quando ele é descrito em relação com a criação do mundo material. Tá? Por isso que a palavra Narayana significa aquele que está deitado nas águas primordiais. Então, se refere exatamente o aspecto de Mahavishnu, que é chamado também de Mahavishnu é Narayana. Tem Narayana Pará, de Narayana vem tudo. Então, esse aspecto são conhecido como Narayana, que é a fonte de todos os seres, Nara. Ayana significa vir, de onde todos os seres vêm. Narayana é esse. Ele é conhecido como Karana Udakashai Vishnu, o Vishnu que está deitado no oceano causal. Karanarnava significa oceano causal, que é exatamente um quarto da energia de Deus é considerado esse aspecto, entende? Que é a natureza material e manifesta, que é o oceano causal. É aquela energia primordial, potencial, de onde vem toda a criação. Então, o Vishnu deita nessa energia e aí com o seu olhar, ele fecunda a natureza material, que até aquele momento ela está no estado de nirvana, estado imanifesto,
estado de asa, assim como a luz branca. A luz branca, ela tem todas as cores em harmonia. E quando há um desequilíbrio entre as cores, aí surge o azul, o vermelho, entendeu? Enquanto as cores estão manifestas, você tem o branco. O branco é a totalidade das cores. Então, a natureza material, quando os gunas, as qualidades rajas, paixão, tamas, ignorância e sattva, bondade, estão em equilíbrio, não manifestas, aí você tem um estado chamado pradhana. Pradhana em sânscrito significa primeiro, primordial, estado primordial da natureza material e manifesta. Aí quando Narayana, o senhor Vishnu, Mahavishnu, lança o seu olhar, aquele olhar que se manifesta como o tempo. Então, o tempo fecunda e faz que o processo da evolução venha. Então, esse processo de evolução é muito bem explicado pelo sistema Sankhya, né? Purusha, que é Vishnu, Purusha, fecundando Prakriti, que é a natureza material. Então, de Purusha e Prakriti, aí surge o processo dos elementos mais sutis, como o Mahatattva. Aí do Mahatattva vem o ego, aí do ego vem todos os outros elementos sutis e densos, e assim todos esses 24 elementos materiais, mais o espírito, que também é dito que o olhar de Mahavishnu, junto com o olhar dele, que é o tempo que manifesta os elementos, também vem as almas. Assim como quando o homem fecunda a mulher, no seu sêmen vem duas coisas. Vem o seu código genético, DNA, para contribuir na formação do corpo daquela criança, mas também a alma vem no sêmen. É dito que os Vedas descrevem que a alma ela se aloja no. É dito que as almas, quando caem dos mundos celestiais, elas vêm na chuva. E aí elas se alojam nos cereais. E aí o homem, quando come o cereal, no homem, essas almas se alojam no seu corpo e elas saem no sêmen. E aí elas entram no corpo da mulher. E aí, porque tem uma alma, aquela evolução da célula, da meiose, aí a vida acontece, porque a alma está ali. Se a alma não estiver presente, por isso que você não pode fecundar uma mulher sem o sêmen de um homem. Não é pelo sêmen, não é só pelo código genético, mas porque a alma também está ali. A alma, ela se aloja. Então, de uma forma, eu dando esse exemplo, que o tempo e as almas, elas são... Então, a origem de tudo isso, o criador último é Narayana, é o senhor Vishnu. Então, esse Vishnu, ele existe também em Vaikunta, no mundo espiritual. O mundo espiritual, que é considerado 3/4 da realidade, ele tem duas dimensões. A dimensão central, onde Deus nem é visto como Deus. Deus é visto apenas como objeto do amor, objeto de raça. Então, aí ele é Krishna, objeto do amor da alma. A intimidade dos habitantes de Vrindavana não permite que eles vejam Krishna como Deus. Mas Krishna é meu amigo, Krishna é meu amante, Krishna é meu filho. Então, há só amor por Deus. Então, esse tipo de amor, essa diferente tonalidade de amor, impede deles verem Krishna como Deus. Por isso que quando Krishna estava dançando com as gopis na dança da raça, ele viu que Radharani e as outras gopis ficaram orgulhosas, aí ele se escondeu, foi brincar com elas. Aí elas começaram a procurar na floresta de Vrindavana, em todos os lugares, onde está Krishna, perguntando a todos os animais, as árvores. Aí quando elas chegaram perto de Krishna, e Krishna falou, como eu vou me esconder dela? Aí Krishna assumiu a forma de Narayana. Aí Krishna assumiu essa forma de Narayana. Aí as gopis chegaram e falaram, oi, senhor Narayana, oh Deus, reverência. Prestaram reverência a Narayana, que é Deus. Depois ela prestou reverência e falou, você não viu Krishna por aí, não? Ela não está interessada em Deus. Ela está interessada em Krishna. Ela está interessada naquele que é meu amor, aquele que é meu. Será que esse conceito de
ele é compatível com o conceito de Deus? É? Não é. Porque nós somos de Deus. Por isso que o conceito de ser filho de Deus é diferente do conhecimento de ser mãe ou pai de Deus. Então, nesse sentido, este é Vishnu. Tá? Então, Vishnu existe. Então, se você se liberta deste mundo e desenvolve devoção por Vishnu, por Deus, com reverência, com respeito, admiração, é amor também, é um amor reverencial, você entra no planeta de Vishnu e vive eternamente adorando Vishnu com respeito e reverência. Ele é o Deus Supremo, é o Senhor Supremo. Agora, quando você desenvolve amor íntimo, que é a característica de um amor íntimo é caracterizada por um sentimento chamado mamata. Não a mamata dos políticos de hoje aqui. Mamata em santo é outra coisa. Mamata significa Krishna é meu. Mama é meu e indica esse afixo indica condição de ser meu. Entende? Então aí quando a pessoa desenvolve, então aí este sentimento de que Krishna é meu, a pessoa não se sente inferior a Krishna. Ao contrário, ela tem que cuidar de Krishna, tem que tomar conta de Krishna, ela tem que proteger Krishna, ela tem que servir Krishna, e Krishna é dela, Krishna é a propriedade dela. Então, só quem tem este amor que Deus se entrega nesse relacionamento. Então, enquanto com Vishnu, não, em Vishnu você... Por isso que a maior parte das religiões não concebe Deus como Krishna, mas sim como Vishnu. Entende? Tá certo? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? A Lúcia também levantou a mão. Oi? Pode falar, Lúcia. Luísa. Luísa, Prabhu, a alma vem no sêmen, aí a mulher não seria alma também, seria só matéria, só prakriti? O que seria o óvulo nessa coisa? Assim como o homem, ele dá por exemplo, aquele corpo que vai ser formado, ele tem que receber códigos genéticos do homem e da mulher, não? Uhum. Mas o homem é o transporte da alma. Agora, é a mulher que abriga. É a mulher que faz com que a alma entre no corpo. Então, por isso que a posição da mulher ela é divina, não do homem. O homem é apenas um carteiro, ele entregou. Transporte. Hã? Transporte, né? E a outra é abrigo. Transporte e abrigo. Ela abriga e ela mantém, ela faz com que... Porque se não for, a alma não vai se manter. Entende? Mesmo o próprio prana, a energia vital da mãe, a criança, quando ela nasce, nós temos que entender que a alma ela tem vários corpos, que é chamado, tecnicamente, os koshas. Para explicar a relação dos filhos com mãe e pai, né? Com isso aí, Prabhu. Não entendi? Está explicada a relação dos filhos com a mãe e a relação do filho com o pai. Explicado. Está tudo explicado. É o carteiro. A mãe é mãe. O filho vai sempre para o colo da mãe, vai se abrigar na mãe. O pai é só aquele que dá o dinheiro lá e presta as coisas e tudo mais. Quando dá, né? Não, mas não é necessariamente. Existem homens que também desenvolvem o sentimento maternal, de cuidar. Entendeu? A energia feminina, nesse aspecto, é a energia divina. A mulher, ela faz um ato divino, entende? Ao criar. Ela cria as condições para que a vida se manifeste. Tá? O homem não cria isso. Entende? Sim. Ele apenas transportou. Entende? É claro, isso é uma analogia que eu estou tentando colocar quando eu falei sobre a questão de Vishnu ser o Purusha, ser o macho criador. E outro aspecto de Deus é a sua Shakti. Entende?
Então, Deus não é só Purusha, ele também é Shakti. Então, a energia material também é Brahma. Entendeu? Então, são dois aspectos, tá bom? Sim, Luísa. Aí a outra pergunta, assim, teve uma hora assim, que eu perdi mais ou menos a ideia, assim, que você falou assim, os olhos, tinham os olhos vermelhos, né? E preside a visão. Mas eu não entendi assim, o sentido da coisa. Tá bom. É dito que cada um dos semideuses constitui Deus. Para que esse mundo exista, ele dá o seu corpo, que é a energia material. Ele é o primeiro animal. Ele é como um sacrifício. As religiões antigas tinham o conceito do sacrifício. Ele sacrifica o seu corpo e se torna o universo. Então, este corpo divino é o corpo material de Deus. O corpo de Deus é espiritual, Satchitananda, mas ele assume um corpo que vem existir na forma do universo. E este universo é o corpo material de Deus. Então, esse universo tem membros. Então, cada parte, a cabeça, os olhos, chama-se Vishvarupa, forma universal. Então, todos os semideuses personificam um membro, um anga, um órgão do corpo universal de Deus. Então o Sol é o olho de Deus. Por isso que a palavra Sakshi, que é o meu nome espiritual, essa palavra Loka Sakshi é o nome do Sol. Akshi é olhar. Sakshi é aquele que olha, é a testemunha. Então, Akshi, o olho de Deus é o Sol. Então, é dito que quando você olha no olho de uma pessoa, você sabe se ela está bem ou não está. Se o olho está brilhante, ela tem janela saúde. Da alma. Exatamente. O olho é a janela da alma, porque o Sol, veja, Surya preside microcosmicamente no planeta Sol, que é a fonte de prana, de energia vital e de consciência no universo. E, portanto, também ele preside sobre os nossos olhos, tá? Que também demonstram a visão. Entende? Então, a visão da forma universal, Deus. Então, Surya é o Deus que preside sobre este departamento do corpo cósmico de Deus. Entende? Mas é dito que, assim como o Sol é a fonte de vida nos olhos, por isso é dito que aquela pessoa que está por detrás do Sol macrocosmicamente e dos olhos microcosmicamente falando, entendeu? Então, como é que o seu nome significa mesmo? É a testemunha universal, aquele que vê tudo. O Sol é chamado Lokasakti, porque Deus vê tudo pelo Sol. É o olho de Deus. O Sol é o olho pelo qual Krishna vê tudo. Mas eu não sou Lokasakti, eu sou Lokasakti Dasa. O servidor. Certo. Esse é o nome é a parte mais importante do meu nome, é Dasa. Eu sou o servo do Senhor Vishnu, que é Lokasakti. Entende? Então é interessante que este nome, Lokasakti, ele pode ser aplicado tanto a Vishnu como ao Sol. Eles entram exatamente no tema de discussão desse primeiro Adhikarana. Está claro? Uhum. Lokasakti é o Deus do Sol ou é o Vishnu, a superalma que está no Sol vendo? Então, na verdade, o nome último é Deus. Muitos nomes que enumeram coisas desse mundo são nomes de Deus também, quando você aplica aquilo no sentido absoluto. Está claro? Mais alguém tem pergunta? O resto? Pode. Se ninguém está falando, você tem prioridade, né? Quem levanta a mão, fala. Porque a mão. Eu fiz um tempinho de Hatha Yoga, né? E Hatha Yoga quando você começou a falar do Gayatri, do Sol, e Hatha é Sol e Lua, não é? Não tem isso? E eles falam muito. Hatha, né? Hatha. O tem cerebral lá em cima. Hatha. Dizem
que é a conjunção da palavra Ra, que indica a lua, e Ka, que significa o sol, né? Purushi Prakriti, né? Então é essa a explicação, né? Aí veio o Gayatri, que eles falam muito, é o mantra que sempre recita quando começa as aulas e tal. Assim, né? Era um comentário desse comentário que eu li de um dos versos do Bhagavatam, eu li o comentário de Prabhupada. Prabhupada cita o Gayatri Mantra, né, que é um mantra que você ora ao Deus do Sol. Om Bhurvuvah Swaha, os três mundos, Tat Savitur, aquele sol divino, ilumina todos esses três mundos, esse sol divino que ele dê entusiasmo na minha meditação. Então, o mantra Gayatri é o mantra pedir, porque, na verdade, essa energia que vem do sol, por isso que o pessoal, como vocês fez, na Hatha Yoga, gosta de fazer uma série de vinyasa, né? Uma série de movimentos, não Surya de Namaskar, dinâmica, chamado Surya Namaskar, que é a base do que hoje em dia são chamados de como chama, Astanga Vinyasa, né? Vinyasa é o posto de asana. Asana é postura parada. O asana, a perfeição do asana é ficar o máximo de tempo numa postura. E agora, quando essas posturas são dinâmicas, assim como você tem no chinês, no Tai Chi, dinâmica, ela é chamada Vinyasa. E um dos Vinyasas mais conhecidos é exatamente o Surya Namaskar, que é uma prece de reverência. Então, quando você está prestando reverências agora, quem faz Surya Namaskar? Quando você estiver fazendo reverência ao sol, na verdade, você está fazendo reverência a quem? A Vishnu. A Vishnu, Narayana, que está lá. Narayana. Om Deya, eu sempre medito. Om Deya Sada, eu sempre medito. Om Deya Sada Savitur Varenyam. Om Deya Sada Varenyam Bhargo Devasya. Tá? Então você está meditando em Deus, que está dando toda essa energia que nós queremos ter do sol para ter saúde. Então, por isso, nós temos que pedir consciência e determinação para a vida espiritual, não só para o corpo material. Tá certo? Mais dúvida? Mais perguntas? Então, todo mundo está satisfeito? Podemos encerrar a aula aqui hoje, tá certo? Tá, então, divulguem. Alguém está falando? Gratidão, Prabhu. Sim. Então, podem divulgar essa aula de hoje que vocês estão participando, é tornada pública no sábado, às 18 horas, no Facebook do Bhaktivedanta, do Núcleo de Estudos Bhaktivedanta, e também no meu Facebook, de Lokasakshi, eu posto esta mesma aula que vocês estão participando aqui. Tá? Então, aqueles que não estão inscritos no grupo, não estão participando aqui no Zoom, porque não se inscreveram, podem ter acesso a assistir essa aula de hoje por lá. Então, divulguem também, tá? Para mim, para as pessoas poderem ter acesso ao nosso estudo. Então, Hare Krishna.